que você chegou num tempo de frustração, e eu creio que estou pregando para pessoas, porque o Espírito Santo não me trouxe aqui em vão, pregando para pessoas com sonhos frustrados, em que ele passou ano a ano amassando a argila e construindo o sonho de outra pessoa, enquanto o seu sonho estava frustrado. Mas segundo a palavra de Deus, Deus me trouxe aqui como profeta para dizer ao coração de alguém: Ezequiel, até aqui tu amassou a argila e subiu para a Babilônia, mas como no rio Quebar você está aqui, eu nesta noite descortino o céu sobre a sua cabeça e digo: Ezequiel, sobe e eu te mostrarei visões celestiais. Oh glória! Ezequiel, alguém com sonho frustrado, sobe para a Babilônia, amassa a argila, constrói Babilônia. O texto vai dizer que o céu se abre. E o que me chama a atenção aqui nesse texto é que quando Ezequiel, no versículo de número 1, ele diz que viu visões de Deus, ele vai dizer mais à frente que ele ouviu a voz de Deus, e ele vai dizer que sentiu a mão de Deus. Aqui nós vemos 3 dos 5 sentidos. Nós vemos a visão, nós vemos a audição e nós vemos o tato. Por que isso é importante, Jessé? É simples, porque Ezequiel perdeu o direito de ser sacerdote. Ezequiel perdeu o direito de ser sacerdote. Por que perdeu? Primeiro, porque ele está cativo na Babilônia. Segundo, ele só poderia se chamar sacerdote se ele tivesse o ofício sacerdotal. Terceiro ponto, ele deveria estar em Jerusalém, deveria estar fazendo seu ofício sacerdotal e deveria estar dentro do templo, lugar em que ele não pode entrar porque está na Babilônia. Ezequiel perde o direito de se tornar sacerdote. E Ezequiel, dentro do templo, com a sua visão, era comum ele ver a organização do templo, a organização de todo o culto. Ezequiel via o tabernáculo, Ezequiel via a pia, Ezequiel via o altar, Ezequiel viu o fogo que nunca se apagava, Ezequiel via os pães da preposição, Ezequiel via a menorá com as suas lamparinas, Ezequiel via o sacrifício sendo oferecido, ele ouvia o culto, ele ouvia a ordenança de Deus, ele ouvia sobre a palavra de Deus. Terceiro, Ezequiel tocava no sacrifício, Ezequiel tocaria nos departamentos de dentro do templo, Ezequiel tocaria nos instrumentos dentro do templo. Tudo isso que ele vê, tudo que ele ouviria e tudo que ele tocaria, ele perdeu o direito. Na Babilônia, quando o céu se abre, ele não está vendo o templo, mas está vendo o céu. Ele não está ouvindo a lei de Deus pregada dentro do templo, mas está ouvindo o Deus da lei. Ele não está tocando nas coisas dentro do templo, mas ele está sentindo a mão de Deus. Aleluia. E por que isso é importante, pregador? É simples. Quando nós aprendemos acerca de que quando o pecado entra, nós sabemos que a visão, a audição e o tato é prejudicado pelo pecado. É, pregador? É, e eu te provo na palavra. Diz que quando a audição é prejudicada pelo pecado, Eva ouviu a voz da serpente. A visão é prejudicada porque Eva viu o fruto, sentiu o desejo, tomou e comeu.
o tato é prejudicado, porque o texto diz que Eva pega no fruto e come o fruto. Então a visão, a audição e o tato é prejudicado pelo pecado. Mas o que me chama a atenção é que enquanto no Gênesis a visão, a audição e o tato é prejudicado pelo pecado, lá no Novo Testamento, Josué, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, os mesmos 3 sentidos é restaurado. Você tem prova, Jessé? Tenho prova, vamos para a Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. E de repente ouviu-se um vento impetuoso que descia sobre a casa, e foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, e que pousaram sobre ele. Enquanto no Antigo Testamento o pecado veio e prejudicou a audição, a visão e o tato, no Novo Testamento, com a descida do Espírito, não só traz a restauração da visão, do tato e da audição, como eles é aguçado pelo céu. O que tu está querendo dizer com isso, pregador? É simples. Enquanto o pecado prejudicou a raça humana, a graça trouxe o Espírito, e através do Espírito nós não só fomos restaurados, como nós fomos potencializados. Oh glória! A graça não só restaurou, como a graça também potencializou. Deus estava dizendo para Ezequiel: Ezequiel, tu perdeu o direito de como sacerdote servir o templo, mas eu estou te dando o direito de servir o céu. Como sacerdote, o teu lugar máximo é no lugar santo, porque no lugar santíssimo somente sumo sacerdote e única vez no ano que podia entrar. Dentro do templo o seu contato era limitado, mas na Babilônia, com o céu aberto, o teu contato é expandido. Enquanto no templo você só servia de 6 a 12 horas de culto, eu estou abrindo os céus e descortinando ele para 24 horas. Tu não verás somente uma arca, tu verás o meu trono. Tu não somente ouvirás da minha palavra, tu ouvirás a minha voz. Pregador, o que tu está querendo dizer com isso, pregador? Lá vai. O que eu estou querendo dizer com isso é que a gente monta plano atrás de plano, a gente monta um script e fala: Deus, anda conforme o meu script. Mas quando o céu se descortina, ele muda trajetória. Outra coisa que me chama a atenção na vida de Ezequiel é que Ezequiel, o seu sangue, a sua família, ele veio de família sacerdotal. Então quem olha para Ezequiel e diz: lá vai um sacerdote. Quem olha para Ezequiel, olha para Ezequiel e vê um sacerdote. Olha para a família de Ezequiel e diz: vai ser sacerdote. Olha para o histórico de Ezequiel e diz: vai ser sacerdote. Quando o céu abre, Deus o chama para ser profeta. E isso aqui me chama a atenção. Sabe por quê, meus irmãos? Sabe por que isso me chama a atenção? É simples. Porque quem olha para o histórico, para o currículo de Ezequiel, diz: vai ser sacerdote. O céu diz: Ezequiel,
Alguém diz e olha para você dizendo: vai ser sacerdote. Eu estou mudando história e dizendo: vai ser profeta. Eu vou traduzir para o coração de alguém. Alguém olhou para o seu histórico de família e diz: o pai é um pinguço, a mãe é mais uma, veio de uma família e vai ser mais um Zé Ninguém. Só que quando o céu abre, o céu está dizendo: Ezequiel, eu mudo história. Alguém olha para o teu histórico e diz: vai ser mais um Zé Ninguém. O céu está te dizendo: Ezequiel, não vai ser um só ninguém. Não, não vai. Ele se tornará profeta, carregará a minha palavra na sua boca. Oh, glória, aleluia. Deus muda história. Ezequiel vê os céus abertos, e o que me chama a atenção é que Ezequiel vai ter 4 visões. 4 visões de ser assim. A primeira visão, ele vai ver 4 querubins. A segunda visão, ele vai ver rodas. A terceira visão, ele vai ver o trono de Deus. E a quarta visão, ele vai ver a glória de Deus. Querubim, roda, trono e glória. Só que o que me chama a atenção aqui é acerca desses querubins, e é isso que eu quero falar. O texto vai dizer que Ezequiel vê 4 homens, semelhança de homens, mãos de homens, 4 asas, 4 rostos, rosto de homem, rosto de leão, rosto de boi e rosto de águia. Os seus pés, todos os 2, pés direito, e na ponta como pés de carneiro. Ezequiel vai ver em que na frente de cada face está pequenas rodas, sobre as rodas mais rodas. Para o lado de dentro e para o lado de fora dessas rodas tem olhos. Por debaixo de seus pés tem rodas maiores, que tocam dos seus pés até a terra. Nessas rodas tem mais rodas por dentro delas, e por dentro e por fora olhos. Por que que isso te chama a atenção, pregador? É simples. Porque se nós formos parar para ler acerca de Êxodo, capítulo de número 26, se não me falha a memória, capítulo de número 25, e 2 Crônicas, capítulo 3, 14, vamos ver que a ordem de Deus é livro de Êxodo 26 e o livro de 2 Crônicas, capítulo de número 3. Deus vai mandar ordem dizendo: no lugar do véu, construa ele de linho retorcido, de azul e púrpura, e sobre eles desenha 2 querubins. No véu que separa o lugar santo do lugar santíssimo, ponha um véu. No véu, para o lado de dentro, para o lado de fora, virado para o lugar santo, desenha como obra de artistas 2 querubins. Esses querubins ajoelhados, suas asas estendidas. Capítulo 26, capítulo 25, melhor dizendo, vai dizer que Deus manda colocar sobre a tampa, o propiciatório, sobre a tampa da Arca da Aliança, 2 querubins. E o que você está querendo dizer com isso, pregador? É simples. Ezequiel só veria querubim se ele estivesse dentro do templo. Ele só veria querubim se ele estivesse dentro do templo. Ele só veria querubim se estivesse dentro do templo. Segundo, este direito do templo foi perdido, porque ele está na Babilônia. Segundo, ele só viria através de uma gravura. Ele só veria através de uma pintura. Se Ezequiel quisesse ver um querubim,
Ezequiel teria que entrar para o lugar santo e olhar para um querubim gravado em um pedaço de pano, desenhado no pano. Era o único contato que Ezequiel teria com o querubim. Mas por que querubim, Jessé? Por conta do texto de Gênesis capítulo de número 3, quando Eva e Adão são expulsos, é colocado querubins para guardar a entrada para o jardim e e a árvore da vida. Então os querubins assemelhados como aqueles que guardam e aqueles que estão entronizados na glória de Deus como anjos da adoração. Então Ezequiel, se quisesse ver querubim, ele tinha que entrar dentro do templo, ele tinha que olhar para um pedaço de pano e ele tinha que olhar para uma pintura. No rio Quebar, ele perdeu o direito do templo, ele perdeu o direito do sacerdote, ele perdeu o direito da cortina, ele perdeu o direito de ver os querubins. Mas na Babilônia, enquanto ele perdeu o acesso do templo, o céu se abre, dá acesso a ele, a glória de Deus. E o que em Jerusalém ele viria em um pedaço de pano, através de uma pintura, feito através da mão de alguém, ele não está vendo uma pintura. Ezequiel está tendo visão de Deus. Eu vou repetir para o coração de alguém: Ezequiel em Jerusalém teria visão de pintura. Na Babilônia ele tem visão celestial. Em Jerusalém ele viria uma gravura. Na Babilônia ele pode tocar. Em Jerusalém ele viria a obra de alguém. Na Babilônia ele poderia ver a obra de alguém. O que tu está querendo dizer com isso, cooperador Jessé? É simples. O teu cronograma diz que você vai conforme o script, conforme o teu currículo, conforme a tua cronologia de tempo. O céu me trouxe a dizer ao coração de alguém: eu, Deus, não preciso de currículo, eu, Deus, não preciso de Jerusalém para te abrir o céu, eu não preciso de um templo para te abrir o céu. Sabe qual é a verdade? É que tem gente que só consegue ter contato com o extraordinário dentro do culto, enquanto alguns precisam de músico para ter contato com o espiritual. Tem gente que está lavando a louça e o céu se abre sobre a sua cabeça. Oh glória! Enquanto alguns precisam de festividade para sentir a glória de Deus, outros no hino da harpa já está chorando. Enquanto alguns precisam que o seu pregador e o seu cantor tenha a oportunidade para ele sentir um pouco do céu. Tem gente que já vem de casa, pastor Vitor, dizendo: eu vou cultuar. Quem sabe o céu se descortina, quem sabe este câncer é expelido, quem sabe esta atrofia nos ossos é sarada. Tem gente que precisa da liturgia do culto para ver o céu aberto. Tem gente que precisa da presença do pastor para ver os céus abertos. Tem gente que precisa da liturgia de todo o templo para ver o céu aberto. Mas Deus estava dizendo para Ezequiel: o teu direito foi tirado. O direito do templo foi tirado, não o direito do céu. O direito, o médico te tirou quando te deu um diagnóstico. O médico te tirou o direito quando te apresentou o diagnóstico. O juiz te tirou o direito quando bateu o martelo. O advogado te tirou o direito quando assinou os papéis. Mas quando o céu se descortina,
com papel ou sem papel, com martelo ou sem martelo, com diagnóstico ou sem diagnóstico, o câncer some, os ossos saram, o diagnóstico some. Por quê? Porque o céu está aberto, o céu está descortinado, Ezequiel. Basta você dar lugar. Pastor Vitor, se põe de pé. Me permita, pastor, roubar esse tempo. Pastor Vitor, se põe de pé. Calma, põe a mão no seu peito. O Espírito Santo de Deus diz assim para mim: Jessé, diga para ele que eu estou visitando a via respiratória e o pulmão dele. Diga para ele que eu estou visitando as suas cordas vocais. Porque houve um diagnóstico. O diagnóstico do médico é: Senhor Vitor, se tu continuar forçando as tuas vozes, as suas pregas vocais não aguentarão, as suas cordas vocais se atrofiarão. E diz um diagnóstico de uma possível calo nas cordas vocais. E Deus me mostra como se você estivesse pregando e lhe faltasse fôlego. Põe aí, varão, a mão na tua garganta, porque Deus manda te dizer: Jessé, diga para ele que o diagnóstico eu rasgo hoje. Visito as suas cordas vocais, eu limpo ela, porque diz para ele, Jessé, que o ministério dele não para, diagnóstico não vai travar. Fôlego não vai faltar, assim diz o Senhor. Com diagnóstico ou sem diagnóstico, o importante é que o céu abre. Quando o céu se descortina, um barraquinho de 2 cômodos vira culto. Filho que estava drogado na rua aceita Jesus. Presídio vira festividade. Eu vim pregar para alguém, pastor Valdir, que está caminhando debaixo de diagnóstico, e o céu me trouxe aqui como profeta para dizer para alguém: eu rasgo o diagnóstico, eu ponho o diagnóstico por terra. Se alguém pode, levanta a mão e recebe esta palavra. Ezequiel, se tu entender que eu não quero que eu te revelar conforme o que o homem fala, mas conforme o que eu quero te mostrar, e se eu te disponibilizar um lugar e um ambiente, não se preocupa, homem. A enfermidade na tua carne tenta te abalar. Por esses tempos atrás esteve enfermo, mas eu não vou te deixar parar. Teve gente que disse: chegou o tempo de jubilar. Mas não vai, homens. Não vai parar. Visita a tua saúde hoje, homem. Visita os teus ossos. Visita o teu pulmão e o teu coração. Tem vontades que às vezes
o Senhor sente a presença de Deus e começa a se alegrar, mas o coração palpita e sente uma pontada no peito. Visita o teu coração. Visita o teu coração, assim diz o Senhor. Sou eu quem dou fôlego para a tua vida. Ezequiel está na Babilônia, sem direito. A minha palavra eu encerro aqui. Ezequiel está na Babilônia sem direito. Perdeu o direito que era lhe dado por sangue. Perdeu o direito que o homem lhe deu. Mas na Babilônia como escravo, Deus estava te dizendo: Ezequiel, não te trouxe para a Babilônia. Não te trouxe para a Babilônia para viver conforme a promessa do homem. Não te trouxe para viver conforme a palavra do teu currículo. Eu te trouxe para cá porque eu quis te revelar o céu. Esta palavra é o coração de alguém que não entende porque está passando uma tempestade, porque não sabe porque chegou no vale, não sabe porque a tempestade acarretou a tua vida. Deus me trouxe aqui para dizer ao coração, como resposta à oração de alguém perguntando a Deus por quê. A resposta é: porque eu quero te descortinar o céu. Eu quero te trazer para um novo nível de revelação. Eu quero te mostrar o céu, não como em sombra, conforme diz em Hebreus capítulo de número 10. Eu não quero te mostrar através de sombra. Eu quero que você tenha acesso.